E se eu disser para você que o segredo para ter as maiores e mais suculentas colheitas de tomate do seu bairro não está em comprar adubos caros? Você acreditaria se eu contasse que a salvação das suas plantas está escondida em apenas 2 pequenas gotas de um líquido que você mesmo pode fazer hoje? Pois é exatamente sobre isso que vamos falar neste vídeo. Hoje você vai descobrir como uma solução caseira extremamente simples pode transformar mudas fracas em verdadeiras máquinas de produzir tomates. Fique comigo até o final, pois eu vou te revelar uma receita tão poderosa que até mesmo os fazendeiros mais experientes tentam manter em segredo. Afinal, é muito comum acharmos que plantas precisam de rios de produtos químicos para crescerem fortes, mas a verdade surpreendente é que a natureza sempre tem um caminho mais fácil e barato. O que você acha disso? Você prefere usar produtos naturais ou ainda confia mais nos fertilizantes químicos comprados em lojas? Deixe sua opinião nos comentários. Para entendermos o poder dessa solução, precisamos voltar um pouco no tempo e olhar para a forma como os tomates crescem na natureza. Originários das Américas, os tomateiros são plantas que adoram climas quentes e solos ricos em matéria orgânica viva. Historicamente, essas plantas dependiam exclusivamente da decomposição de folhas e galhos para conseguirem absorver os nutrientes necessários para o seu desenvolvimento pleno. O grande problema é que, quando trazemos essas plantas para os nossos vasos ou pequenos jardins, nós as isolamos desse ciclo natural maravilhoso. O solo dos nossos vasos costuma ficar pobre e compactado muito rápido. Sem a ajuda de fungos e bactérias benéficas que existem na natureza, a jovem muda de tomate não consegue criar raízes fortes. Ela fica estagnada, amarelada e vulnerável ao ataque de insetos. E é justamente para imitar a perfeição da natureza e corrigir esse solo pobre que essa nossa solução líquida foi criada. Ela age como um atalho natural que devolve à terra exatamente o que a pequena planta precisa para explodir em um crescimento vigoroso e muito saudável. Você já parou para pensar que a vida de um tomateiro começa de forma muito frágil sob a terra úmida do seu jardim? Quando plantamos aquela pequena semente, depositamos ali a nossa esperança de colher frutos grandes e suculentos. No entanto, a realidade muitas vezes nos frustra quando vemos nossas mudas crescendo finas, fracas e tombando ao menor sinal de vento. Isso acontece porque a fundação da planta, o seu sistema radicular, não se desenvolveu corretamente nas primeiras semanas de vida. Pense nas raízes da sua muda de tomate como se fossem os alicerces de um prédio gigantesco. Se o alicerce for raso, o prédio inteiro corre o risco de desabar quando for colocado peso sobre ele. Com o tomateiro, esse peso virá na forma de dezenas de frutos pendurados em seus galhos. Sem raízes fortes, a planta simplesmente não consegue absorver a quantidade necessária de água e de nutrientes que estão no solo. É exatamente aqui que muitos jardineiros acabam falhando. Eles regam as plantas todos os dias, garantem o sol perfeito, mas esquecem que a verdadeira base da planta está escondida debaixo da terra e precisa de um estímulo vigoroso. Se as raízes não estiverem ativas e bem desenvolvidas, todo o adubo do mundo será desperdiçado e não fará nenhum efeito prático. Por isso, precisamos intervir no momento exato com um estímulo poderoso, garantindo que essas pequenas raízes se espalhem como uma verdadeira teia de aranha. Assim, elas estarão prontas para sugar cada gota de nutrição que o solo tem a oferecer a elas. Mas o que exatamente é essa solução mágica que estamos prestes a aprender a fazer? Muitas pessoas acreditam no mito de que precisam ir até uma loja especializada e gastar muito dinheiro em potes coloridos cheios de nomes impronunciáveis. O grande segredo que vamos revelar hoje é a criação de um bioestimulante natural altamente concentrado. Nós vamos usar o poder da babosa, também conhecida como aloe vera, combinada com a canela em pó.
A babosa é uma planta suculenta incrível, repleta de hormônios naturais de crescimento, vitaminas e enzimas, que funcionam como um verdadeiro milagre para o enraizamento de novas plantas. Quando extraímos o gel puro de dentro das folhas da babosa, estamos colhendo um elixir de vida vegetal. Já a canela em pó não serve apenas para dar sabor aos nossos doces. No mundo da jardinagem orgânica, a canela atua como um fungicida poderoso e um cicatrizante natural para as raízes em desenvolvimento. Quando juntamos a potência de estímulo da babosa com a proteção impenetrável da canela, criamos um líquido que é praticamente invencível. E a melhor parte de tudo isso é que você provavelmente tem esses dois ingredientes na sua casa agora mesmo. Não é necessário usar roupas de proteção ou máscaras de respiração, porque tudo o que vamos manipular aqui é 100% natural e completamente inofensivo para a nossa saúde e para os nossos animais de estimação. Para começar a preparar esta nossa receita imbatível, o primeiro passo é escolher uma folha de babosa bem gorda e saudável. Evite cortar as folhas mais novas que ficam no centro da planta. Prefira sempre aquelas folhas mais antigas e largas que ficam na base, perto da terra. Elas estão muito mais carregadas de nutrientes acumulados ao longo dos meses. Com o auxílio de uma faca bem afiada, corte a folha bem rente ao caule principal. Agora preste muita atenção neste detalhe importante. A babosa solta um líquido amarelado e com cheiro forte quando é cortada, chamado de aloína. Essa substância pode ser tóxica para as plantas mais sensíveis se usada em excesso. Por isso, você deve colocar a folha de babosa em pé, dentro de um copo vazio, por cerca de 30 minutos. Deixe todo esse líquido amarelo escorrer e pingar no fundo do copo. Depois desse tempo, lave a folha com bastante água limpa. Somente após essa limpeza profunda é que nós poderemos prosseguir com segurança. Você vai remover os espinhos das laterais com cuidado e abrir a folha ao meio, revelando aquele gel transparente e brilhante que fica escondido lá dentro. É exatamente esse gel cristalino que guarda o segredo do crescimento explosivo que estamos buscando para as nossas mudas de tomate. Com o gel da babosa devidamente limpo e separado, nós vamos utilizar uma colher de sopa para raspar toda essa substância transparente e colocá-la dentro de um liquidificador. Para cada folha grande de babosa que você utilizar, adicione exatamente 1 litro de água limpa e filtrada. É muito importante que a água não contenha cloro em excesso, pois o cloro pode matar os micro-organismos benéficos que queremos incentivar no nosso solo. Se você só tiver acesso à água da torneira, deixe a água descansando em um balde aberto por cerca de 24 horas antes de usar, para que o cloro evapore totalmente. Com a água e a babosa no liquidificador, chegou o momento de adicionar o nosso escudo protetor mágico. Coloque uma colher de chá bem cheia de canela em pó diretamente na mistura. Agora, tampe bem e bata tudo em uma velocidade alta por pelo menos 2 minutos. Você vai notar que o líquido vai criar uma espuma branca e espessa na superfície. Isso é completamente normal e indica que os compostos orgânicos estão se misturando de maneira perfeita. O cheiro que vai subir será uma mistura muito fresca de planta verde com o aroma quente e adocicado da canela. Nesse momento, o seu bioestimulante caseiro já está tomando a sua forma final, carregado de energia e pronto para mudar o destino da sua pequena horta de tomates. Depois de bater muito bem a nossa mistura no liquidificador, não podemos simplesmente jogar o líquido de qualquer jeito nas plantas. Precisamos passar por uma etapa fundamental de filtragem. Pegue um pano de prato limpo ou um coador de malha bem fina e despeje todo o líquido verde através dele, recolhendo a solução pura em uma jarra grande. Se não fizermos esse processo de coar, os pequenos pedaços da casca da babosa ou aglomerados de gel podem ficar na superfície da terra dos seus vasos. Com o tempo e a umidade constante, esses pedaços sólidos podem atrair mosquitinhos chatos ou criar pequenas manchas de mofo branco por cima da terra. O que nós queremos
É apenas a essência pura, a água rica e nutritiva que carrega todas as vitaminas invisíveis a olho nu. Depois de coar pacientemente, você terá em suas mãos um líquido levemente turvo e com um aroma muito agradável de especiarias. Agora preste muita atenção neste detalhe crucial. Você não deve usar esse líquido puro e concentrado diretamente nas raízes das mudas minúsculas. Essa é uma das maiores armadilhas que os iniciantes caem. Como a solução é muito potente e rica em nutrientes, precisamos diluir o produto final para evitar que as plantas sofram um choque térmico ou químico por excesso de vitaminas. Para fazer a diluição correta e garantir a segurança absoluta das suas mudas de tomate, a proporção ideal é muito fácil de memorizar. Para cada um copo da nossa solução mágica concentrada, você vai adicionar 10 copos de água limpa e fresca. Ao fazer essa diluição rigorosa, o líquido que antes era verde e forte vai se transformar em uma água levemente perfumada e quase transparente. E é exatamente assim que deve ser. É aqui que entra o segredo das poucas gotas que mencionamos no começo. As plantas jovens têm sistemas digestivos, por assim dizer, muito delicados. Se você der um banquete enorme e pesado para um recém-nascido, ele vai passar muito mal. A mesma regra exata se aplica para as nossas plantinhas. Elas precisam de doses homeopáticas e regulares de nutrição. Portanto, você vai colocar esse líquido diluído dentro de um pequeno frasco com um conta-gotas limpo ou em uma seringa de plástico sem agulha. Ao invés de despejar um copo inteiro de adubo de uma só vez, você vai aplicar o método da precisão cirúrgica. Essa técnica garante que a planta absorva cada miligrama do produto sem nenhum desperdício e sem correr o risco de queimar as suas raízes recém-nascidas. Chegou o momento exato de aplicar a nossa maravilha líquida nas mudinhas de tomate. Escolha um momento em que o sol não esteja muito forte, de preferência no final da tarde ou logo nas primeiras horas da manhã. Isso evita que a água evapore rápido demais antes que a planta tenha a chance de beber. Posicione o seu conta-gotas bem perto da base do caule da muda, onde a haste encontra a terra. Com bastante delicadeza, pingue exatamente 5 gotas da solução diretamente no solo, ao redor do pequeno caule verde. Parece pouco, não é mesmo? Mas não se deixe enganar pela quantidade aparentemente inofensiva. Lembre-se de que estamos lidando com um superconcentrado de hormônios de enraizamento da babosa e as propriedades antifúngicas potentes da canela. Essas 5 pequenas gotas vão penetrar lentamente na terra úmida, descendo com a força da gravidade, até encontrarem as microscópicas pontas das raízes da sua planta. É como se você estivesse injetando uma dose cavalar de vitaminas direto na veia da planta. Imediatamente, as células da raiz começam a se dividir e a crescer em um ritmo muito mais acelerado. Elas percebem que o ambiente ao redor ficou extremamente favorável e seguro, e respondem a esse estímulo crescendo em todas as direções possíveis embaixo da terra. Se você acha que precisa regar suas plantas com esse líquido todos os dias, chegou a hora de derrubar esse mito perigoso. O excesso de cuidado é uma das causas mais comuns de morte prematura em mudas de tomate. A regra de ouro para a aplicação da nossa solução de babosa com canela é a paciência. Você deve aplicar aquelas 5 gotas mágicas apenas uma vez por semana. Isso mesmo, uma única vez a cada 7 dias é mais do que suficiente para garantir resultados extraordinários e visíveis. Nos outros dias da semana, você vai continuar regando a sua plantinha apenas com água limpa, sempre que notar que a terra está ficando seca na superfície. Esse intervalo de 7 dias serve para dar tempo à planta. Ela precisa de um período tranquilo para metabolizar todos os nutrientes que recebeu, expandir as suas raízes no subsolo e fortalecer as paredes de suas células. Se você aplicar a mistura mágica todos os dias, a planta ficará viciada e preguiçosa. Ela não fará o esforço natural de buscar os próprios nutrientes e água no fundo do vaso. Nós queremos criar tomateiros guerreiros, fortes e resistentes,
e não plantas mimadas e dependentes. Portanto, siga o cronograma religioso de uma vez por semana e prepare-se para ver a mágica acontecer diante dos seus próprios olhos. Você deve estar se perguntando em quanto tempo será possível ver alguma diferença real nas suas plantas de tomate. A resposta costuma surpreender até mesmo os céticos mais difíceis de convencer. O primeiro sinal de que a solução está fazendo um efeito poderoso acontece nas primeiras 48 horas após a aplicação inicial. Se você tiver uma muda que estava um pouco triste, com as folhas meio murchas e apontando para baixo, você vai notar uma mudança drástica de postura. As folhas vão se levantar em direção à luz do sol, de forma orgulhosa e muito firme. É como se a planta tivesse tomado uma bebida energética revigorante. Esse levantamento das folhas indica que a pressão interna de água dentro das células da planta aumentou perfeitamente. Isso prova que as raízes absorveram a solução e estão bombeando a hidratação com muita força de baixo para cima. Além dessa mudança de postura impressionante, preste muita atenção na cor da planta. Aquelas folhas que antes apresentavam um tom de verde pálido, quase amarelado por falta de nutrientes, vão começar a escurecer. Elas vão ganhar um tom de verde esmeralda profundo e brilhante, mostrando que a produção de clorofila atingiu níveis máximos de eficiência e saúde natural. Logo após a primeira semana de tratamento semanal contínuo, você vai começar a observar um fenômeno maravilhoso no caule das suas mudas de tomate. Geralmente, as mudas que crescem em ambientes internos ou em varandas tendem a ficar compridas e muito finas, parecendo um fio de macarrão verde. Isso é perigoso porque um caule fino não consegue sustentar o peso dos tomates maduros mais tarde. Porém, com a ação direta dos hormônios naturais da babosa, as células do caule começam a se multiplicar não apenas para cima, mas também para os lados. Você vai perceber, passando os dedos levemente, que a base do tomateiro estará ficando muito mais grossa, peluda e extremamente rígida. É a natureza construindo um pilar de sustentação robusto e confiável. Imagine um tronco de árvore forte sendo formado em miniatura. Esse engrossamento acelerado do caule é a principal característica de uma muda de tomate que se tornou verdadeiramente imparável. A partir desse momento, não importa se vai bater um vento mais forte no seu quintal ou se uma tempestade de verão tentar derrubar a planta, ela estará firmemente ancorada ao solo por raízes longas e sustentada por um caule que se parece com uma pequena tora de madeira flexível. E não pense que os benefícios dessa maravilhosa solução caseira param apenas no tamanho e na grossura da sua planta. Existe um fator de proteção oculto e silencioso trabalhando a seu favor. A adição da canela em pó na nossa receita cria um ambiente extremamente hostil para os inimigos mais mortais das mudas de tomate. Estamos falando dos fungos de solo que causam o terrível apodrecimento da base, uma doença que faz a muda murchar e morrer de um dia para o outro sem nenhuma explicação aparente. A canela atua secando e destruindo as células desses fungos microscópicos, antes mesmo que eles tenham a chance de atacar a casca sensível do tomateiro jovem. Além disso, o cheiro característico das especiarias funciona como um poderoso repelente de insetos aéreos. Mosquinhas brancas, pulgões e formigas detestam o odor da canela molhada na terra. Ao pingar a solução na base da planta, você está automaticamente criando uma barreira invisível de proteção olfativa. É como colocar um campo de força ao redor da sua horta de tomates. Os insetos curiosos se aproximam, sentem o cheiro da canela exalando lentamente do vaso e decidem procurar um lugar mais amigável para depositar os seus ovos e fazer as suas refeições. Outro ponto fantástico de se ter um sistema radicular denso e muito desenvolvido é a resistência impressionante contra a falta de água. Vamos imaginar um cenário muito comum no dia a dia da jardinagem. Você teve uma semana de trabalho exaustiva, precisou viajar de última hora ou simplesmente esqueceu completamente de regar as suas plantas por uns 3 ou 4 dias durante um clima muito quente. Uma muda de tomate comum
cultivada sem o nosso bioestimulante natural, estaria com as folhas totalmente secas e murchas, provavelmente à beira da morte permanente. Mas a sua planta, tratada com paciência com a solução de babosa e canela, terá uma resposta incrivelmente diferente. Como as raízes dela foram estimuladas a crescer rápido e de forma profunda, elas conseguiram atingir o fundo do vaso, onde a terra guarda reservas secretas de umidade gelada. A planta consegue acessar essa poupança de emergência de água e sobrevive bravamente a longos períodos de seca sem sofrer danos graves na sua estrutura. Quando você finalmente lembrar de colocar água, ela vai se recuperar em questão de poucas horas, provando que é uma sobrevivente resistente, forte e perfeitamente adaptada a pequenos acidentes de percurso. A transição da fase infantil da muda para o momento adulto, quando ela começa a produzir as primeiras flores, é um dos momentos mais críticos do cultivo. Muitas plantas crescem cheias de folhas lindas, mas na hora de soltar as pequenas flores amarelas que vão virar tomates, elas abortam e deixam cair as flores no chão. Isso acontece porque a planta esgotou toda a sua energia, fabricando apenas folhas, e não guardou nada para a reprodução. Com o uso constante da nossa solução mágica em gotas, o metabolismo da planta funciona de forma perfeitamente equilibrada. Os minerais presentes no gel transparente da babosa ajudam a estocar uma grande quantidade de energia vital nas hastes principais do tomateiro. Quando a temperatura da estação muda e a planta entende que chegou o momento de florescer, ela terá um verdadeiro tanque de combustível extra à sua disposição. Como resultado garantido, você vai notar que os cachos florais nascem muito mais cheios, com um número expressivo de pequenas flores amarelas brilhantes. E o mais importante, essas flores terão uma base tão forte e bem nutrida que dificilmente cairão com o vento. Elas vão permanecer grudadas no galho até que a polinização aconteça e o pequeno tomate verde comece a inchar majestosamente. Para comprovar a eficiência deste método para si mesmo, eu recomendo muito que você faça um pequeno experimento visual na sua própria casa. Plante 2 mudas de tomate idênticas, da mesma espécie e com a mesma idade, em vasos exatamente iguais, usando a mesma terra simples. Em uma das plantas, você vai regar apenas com água pura da torneira do começo ao fim do ciclo. Na segunda planta, aplique as 5 gotas da nossa solução de babosa e canela, pontualmente uma vez por semana, conforme nós ensinamos. Depois de um mês completo de observação atenta, o contraste visual entre as 2 plantas deixará você de boca aberta e sem palavras. A planta tratada apenas com água estará na metade da altura, com um caule amarelado e talvez sofrendo com algumas folhas secas nas pontas inferiores. Já a muda que recebeu o tratamento real das gotas mágicas estará muito mais alta, imponente, com um verde exuberante e possivelmente já lançando os seus primeiros galhos laterais rumo ao sol forte. Esse tipo de experiência prática é o que separa o sucesso extraordinário da frustração na jardinagem caseira, mostrando que a natureza esconde segredos absurdos na simplicidade dos produtos naturais. Durante o processo de preparação e uso dessa solução fantástica, existem algumas falhas bobas que podem atrasar os seus resultados. Um dos erros mais comuns cometidos pelos mais ansiosos é tentar guardar a solução líquida pronta e já misturada com água por longos períodos de tempo. Quando você dilui o gel da babosa na água, você está criando uma mistura altamente orgânica e viva. Se você deixar essa água parada, dentro de uma garrafa fechada em um armário escuro e quente, ela vai começar a fermentar violentamente e o cheiro se tornará terrível, parecido com o de um lixo estragado. Por isso, a regra inquebrável é: prepare a solução concentrada, faça a diluição apenas da quantidade exata que vai usar no dia e aplique imediatamente nas suas plantas. Se sobrar um pouco da mistura diluída, não guarde para a semana seguinte. Use a sobra no mesmo dia para regar outras plantas adultas do seu quintal, como árvores frutíferas ou arbustos grandes.
A solução não diluída e batida no liquidificador pode até ser guardada na geladeira por, no máximo, uns 3 dias. Mas o ideal mesmo é fazer e usar na hora para garantir que todas as vitaminas vitais cheguem intactas às raízes dos seus queridos tomates. Muitas pessoas chegam neste ponto da nossa explicação e me fazem sempre a mesma pergunta empolgada: posso usar essa poção maravilhosa em outras mudas além dos tomateiros? A resposta não poderia ser mais feliz para os amantes da natureza. Com absoluta certeza, você pode e deve. A combinação de hormônios de enraizamento da babosa com a proteção da canela é um presente universal para praticamente todas as hortaliças e plantas ornamentais do planeta. Você está cultivando pequenos pimentões ou pimentas ardidas na sacada. Pingue algumas gotas da solução nelas. Tem mudinhas de pepino, beringuela, alface ou até mesmo morangos tentando crescer em jardineiras. O efeito será exatamente o mesmo estímulo impressionante e protetor. Até mesmo os colecionadores de orquídeas e suculentas delicadas podem utilizar essa mistura super diluída para ressuscitar plantas antigas que perderam todas as suas raízes por causa do excesso de chuva ou de doenças fúngicas. Essa é uma daquelas receitas raras e multifuncionais que depois que você aprende e testa pela primeira vez, nunca mais consegue viver sem ter os ingredientes prontos e separados em um cantinho especial da sua cozinha. Um aspecto que não podemos esquecer de mencionar e que enche os nossos corações de orgulho é o impacto ambiental super positivo dessa nossa prática. Vivemos em uma era onde prateleiras inteiras de supermercados são dedicadas a agrotóxicos e fertilizantes sintéticos derivados de petróleo altamente poluente. Quando compramos esses produtos plásticos caros, estamos contribuindo para a contaminação da água subterrânea e para o extermínio de abelhas e pequenos pássaros adoráveis. Ao optar por pegar uma simples folha de babosa do quintal, raspar o gel e misturar com o pó de uma casca de árvore maravilhosa que é a canela, você está quebrando essa cadeia tóxica de consumo. Você está transformando ingredientes baratos e acessíveis em um biofertilizante que alimenta o planeta Terra de forma limpa. A terra do seu vaso ficará cheia de pequenas minhocas felizes, bactérias do bem e fungos que trabalham em harmonia e silêncio. É uma revolução verde acontecendo silenciosamente nos fundos da sua casa. Além da imensa economia de dinheiro que sobrará no seu bolso ao longo do ano, você sentirá a paz de espírito e a tranquilidade inestimável de saber que as suas mãos estão curando o meio ambiente e não o destruindo. A paciência e o capricho que você dedicar nestes primeiros 30 dias de vida da muda ditarão o ritmo completo dos próximos 4 ou 5 meses de cultivo intenso. Imagine a sua planta como uma criança que está na fase de crescimento acelerado e precisa da melhor alimentação escolar possível. As gotas que você deposita hoje na base do caule vão construir um verdadeiro sistema de autoestradas dentro da planta. Pelas raízes fortalecidas viajarão a água, o nitrogênio, o potássio e o cálcio, minerais fundamentais para evitar aquelas temidas manchas pretas indesejáveis na base dos tomates maduros. As defesas imunológicas da planta estarão tão afiadas e prontas que as tempestades violentas, o calor fora do comum ou uma praga invasora surpresa serão apenas pequenos incômodos passageiros. Enquanto os seus vizinhos lamentam a perda triste da horta por causa de um clima mais seco ou de uma invasão súbita de pequenos insetos comilões, as suas mudas de tomate permanecerão firmes, verdes e exibindo galhos grossos e cheios de vitalidade surpreendente. A sua horta se transformará no ponto de referência e curiosidade de todo o seu bairro, apenas por causa de um detalhe simples e natural. Outro detalhe fascinante sobre essa jornada orgânica e fantástica é a profunda conexão mental e física que você cria com as suas pequenas plantas. Quando você se abaixa cuidadosamente uma vez por semana, com o seu conta-gotas na mão,
você é obrigado a olhar de perto para os caules e as folhas das suas mudas de tomate. Esse momento de pausa e silêncio é uma terapia natural inestimável contra o estresse violento da vida moderna agitada. Nesse contato íntimo de poucos minutos, você percebe muito rapidamente se há um pequeno inseto invasor escondido debaixo da folha inferior. Você repara se a cor da terra está diferente ou se uma haste precisa de um amarrilho de suporte com urgência. A jardinagem com adubos potentes e naturais exige muita atenção e carinho constantes. E é exatamente essa atenção semanal meticulosa, acompanhada do nosso bioestimulante maravilhoso, que evita que pequenos problemas se tornem desastres completos. Você deixa de ser apenas uma pessoa que joga água em vasos e passa a se tornar o verdadeiro guardião e maestro de um ecossistema complexo e muito vivo. As plantas recompensam amplamente essa energia extra com um show vibrante de cores marcantes e frutos pesados. Por fim, todo esse esforço dedicado nas primeiras etapas vai culminar em um evento magnífico de tirar o fôlego, o dia da grande e esperada colheita farta, quando aqueles tomates gigantescos e profundamente vermelhos começarem a amadurecer no pé. Você vai olhar para eles e saber exatamente a origem de tamanha perfeição visual. O momento mais recompensador é aquele em que você pega a tesoura de colheita, corta o cacho pesado, leva para a cozinha de casa e faz o primeiro corte na faca para preparar uma salada inesquecível. O perfume fresco e o sabor doce e levemente ácido daquele tomate orgânico, cultivado pelas suas próprias mãos e nutrido com a magia das plantas caseiras, não tem preço no mundo que consiga comprar. Você terá a certeza absoluta de que valeu a pena cada pingo de suor, cada preparação da receita caseira e cada gota mágica aplicada com carinho debaixo do sol brando. A sua muda antes pequena e assustada se tornou de forma inegável e poderosa, completamente imparável. Ela gerou vida e alimentou você com a melhor qualidade que a natureza selvagem pode nos entregar em casa. E aí está o grande segredo completamente revelado para você. Quem diria que a combinação de duas coisas tão comuns na nossa rotina, como o gel interno de uma planta no quintal e uma simples especiaria culinária, poderia ter um efeito tão arrebatador nas nossas pequenas plantas em casa? O mais incrível de toda essa jornada é perceber que os verdadeiros milagres da jardinagem caseira não estão em frascos caros e misteriosos de prateleiras de lojas, mas sim na sabedoria milenar de usar a força da própria natureza a nosso favor. Ao aplicar essas gotas poderosas, você constrói tomates gigantescos desde a raiz, garantindo hastes de aço e folhas verdes invencíveis. Agora eu quero ouvir a voz da experiência de vocês. Você já usou a babosa ou a canela antes para salvar alguma planta quase morta aí na sua casa? Ou isso é uma grande e surpreendente novidade para você? Escreva a sua experiência real aqui embaixo nos comentários para trocarmos conhecimentos e dicas legais. Se você ficou maravilhado com esse conteúdo e quer transformar de vez o seu pequeno espaço verde, por favor, não se esqueça de clicar no botão de curtir, se inscrever no nosso canal e ativar o sininho para sempre receber as nossas novidades de ouro. Um grande abraço de toda a nossa equipe e até o nosso próximo e maravilhoso vídeo de Descobertas na Terra.